Pessoal, bem-vindos a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é sobre cabos elétricos. A importância na escolha dos cabos elétricos. Então, na hora de comprar os cabos elétricos, deve ter muito cuidado para comprar os cabos, aqueles que seguem as normas técnicas. Uma coisa muito importante, vocês podem estar olhando aquela equação em amarelo, bem ali do lado que eu estou apontando o dedo, a resistividade de um cabo, aqui em cima também, a resistividade de um cabo, a resistência de um cabo, a resistência elétrica de um cabo, quanto menor for a resistência elétrica, melhor é a qualidade do cabo. A resistência elétrica de um cabo é igual à resistividade do cabo, do cobre. O que é a resistividade? É uma constante. É a resistividade do cobre. L é o comprimento do cabo e S é a seção transversal do cabo. Então, onde nós temos que tomar muito cuidado? Primeiro cuidado que nós temos que tomar é com a resistividade do cobre. O fabricante de cabos pirata, por exemplo, pode usar o cobre com muita impureza, que aí vai diminuir o valor do cabo. Cobre com muita impureza representa alta resistividade. Alta resistividade vai refletir em alta resistência do cabo. O cabo vai esquentar mais, vai perder mais energia dissipada. Outro ponto também que os cabos piratas pecam também é na seção do condutor. Condutores de seção menor do que o recomendado. Isso vai produzir também aumento da resistência. Aumentando a resistência, o cabo vai aquecer mais e dissipar mais potência. Então, o cobre a ser utilizado no cabo tem um grau de pureza que eu vou apresentar para vocês. E os cabos piratas não garantem a pureza do cobre e não garantem também a seção correta do condutor. Então veja aí na sequência uma aula muito bem explicativa, todos os tipos de cabo e a importância de escolher o cabo adequado. Fiquem na sequência aí acompanhando o restante da aula. Primeiramente, os condutores elétricos, eles são acomodados dentro de eletrodutos. E geralmente as instalações residenciais, apartamento e residências, né? Os condutores estão embutidos na parede, por isso que a gente utiliza o método B1. Então, a qualidade dos condutores elétricos flexíveis, que são geralmente embutidos na parede, como eu comentei com vocês, é de fundamental importância para a segurança da sua instalação elétrica, o bom desempenho dela e a conservação da energia. Bom, o bom desempenho todos sabem, os cabos de segunda linha podem ter problema de aquecimento, que eu vou mostrar mais à frente, você vai ter perda na qualidade de energia, você vai ter uma perda por efeito Joule maior. Então, os cabos flexíveis é de suma importância ser cabos de primeira linha. Os cabos flexíveis eles vão garantir a eficiência das instalações elétricas residenciais com segurança e economia, quando você faz uso de cabos de qualidade, de primeira linha, né? Os cabos flexíveis, todo mundo sabe que ele facilita a instalação em eletrodutos, né? E facilita também, pessoal, a ligação de tomadas e interruptores. Então, ele tem uma facilidade de fazer as conexões. E também vai, em função disso, ele vai economizar mão de obra. Mas é importante que os condutores tenham qualidade. Sobre a importância da utilização nas instalações elétricas de cabos não halogenados, que são cabos que têm baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, né? Eu trouxe aqui um exemplo da Ecoafitox, né, que é da Nexans, né, um exemplo de cabo de PVC que emite gases tóxicos, né, e esse cabo já é um cabo não halogenado e ele não propaga chamas. Então eu vou fazer o teste para vocês e vocês vão observar. Primeiramente, eu vou fazer o teste com cabo de PVC. Vocês vão observar
que ele propaga chama e gera gases tóxicos, né? Então vamos lá. Então vou fazer o teste aqui. Olha, vocês podem observar que o cabo já está propagando chamas. Olha a fumaça preta, olha lá, ó. Tá? Isso é um cabo que é um cabo halogenado, né? E ele propaga chamas. Então é muito importante que a sua instalação elétrica ela utilize cabos de qualidade. Por exemplo, cabos não halogenados. Agora vamos para outro exemplo desse cabo Ecoafitox, né? Que é um cabo que ele é não halogenado, ele não propaga chamas e torna a sua instalação elétrica mais segura. Então vamos lá para o nosso teste, olha. Vocês podem observar que ele não propaga chamas aqui, olha, como mostrado no anterior, que é o cabo de PVC, e tampouco a emissão de fumaça com gases tóxicos. Olha, vocês podem observar. O que acontece é que ele fica apenas mole. Então, pessoal, é muito importante, na hora de você escolher o material de uma instalação elétrica, use cabos não halogenados que não propagam as chamas. Isso vai garantir a segurança e a qualidade das suas instalações elétricas. Fiquem ligados no canal. Faz uso de condutores de segunda linha, você tem aquele velho ditado que a gente fala, o barato sai caro. Por quê? Porque o uso de condutores de segunda linha geralmente são apresentados no mercado como similares, são mais baratos. Ele pode ocasionar prejuízos e propagar incêndios. Isso é muito importante, né? Então, a NBR 5410, ela comenta seu objetivo é garantir a qualidade e a segurança. Para isso, nós temos que dimensionar cabos adequados de qualidade de primeira linha. Se eu não faço isso, eu vou ter prejuízo e posso propagar o incêndio. Então, proteja, na verdade, o seu patrimônio com segurança e qualidade, usando produtos de qualidade. Só um exemplo que vocês podem observar, que os cabos que a gente compra para as instalações elétricas residenciais são cabos de 100 metros. Apesar da indicação de 100 metros, os cabos de segunda linha, né, eles sempre, né, apresentam um comprimento diferente de 100 metros. Né? Então, o que eu coloco aqui é, apesar da indicação de 100 metros, nem sempre os produtos de segunda linha possuem esse comprimento adequado. Já os cabos de primeira linha, a medição, são cabos de boa qualidade e a medição são realizadas por equipamentos eletrônicos, que garante que os rolos dos cabos de primeira linha tenham necessariamente 100 metros, como é estabelecido lá na caixa dos cabos. Ok? Então, o barato sai caro, levando em risco incêndio, propagação desse incêndio e trazendo insegurança quando você faz uso de cabos similares, conhecidos como cabos de segunda linha. Bom, outro ponto importante, a união flexível dos cabos. O cobre puro, que é utilizado nos cabos de primeira linha, é um cobre que a gente chama de cobre recosido, em um processo muito rigoroso e contínuo, o que aumenta a sua flexibilidade, facilita os trabalhos nas emendas, dobras, ligações em tomadas e interruptores. Outro ponto importante, que os cabos de segunda linha, o cobre apresenta impurezas. Então, o cobre utilizado nos condutores de primeira linha são cobres, né, de qualidade e eles passam por um regime contínuo. Já os cabos de segunda linha, eles apresentam no cobre impurezas e essas impurezas fazem com que a resistividade do cobre seja aumentada. Logo, se a resistividade aumenta, vocês podem observar pela segunda lei de Ohm que a resistência do cabo aumenta. Se a resistência do cabo aumenta, o que isso produz? Maior perda por efeito Joule. Ou seja,
mais energia vai ser gasta fazendo uso de cabos de segunda linha. O cobre utilizados em condutores de segunda linha com alto grau de impurezas, como eu comentei, provoca superaquecimento e pode originar fugas de corrente, né? Pode dar choques elétricos, curtos-circuitos e incêndio. A norma do padrão internacional, essa norma estabelece que a resistividade do cobre a 20 graus é 1/58, ou seja, 0,1724 ohms vezes milímetro quadrado por metro. Então, cabo de segunda linha não tem um tratamento adequado. Isso faz com que a resistência aumente, você vai ter fuga de corrente e podendo até ocasionar incêndio em função da percepção de que a resistividade ela não passa por um processo contínuo, né? Ou seja, o cabo, né, a construção do cobre recozido não tem pureza. A prova da balança, né? A balança também mostra que os cabos de primeira linha possuem um peso constante. Então, veja bem, os cabos de primeira linha apresentam peso constante. Já os cabos de segunda linha, eles apresentam pesos variáveis, né? Os de primeira linha, o peso normalmente é maior do que o dos produtos de segunda linha. Bom, utilizar a isolação uniforme em torno do condutor é mais um item de segurança, que esse item é visto aonde? Nos condutores de primeira linha. O aditivo que é colocado, que é um aditivo deslizante, utilizado nos condutores de qualidade, é também uma vantagem deles, né? Facilitando a instalação, né? E reduzindo os custos de mão de obra, fazendo uso de cabos de primeira linha. Quando instalados corretamente, os condutores de primeira linha, eles apresentam uma vida útil superior a 30 anos, em perfeitas condições de uso, tá, pessoal? As cargas dimensionadas de forma adequada, os disjuntores, os condutores, né? A utilização de condutores de segunda linha geralmente resulta em vida útil com mais chances de curtos-circuitos, choques elétricos e incêndios, os cabos de segunda linha. Bom, diante disso, os cabos são classificados em 4 categorias. Vamos na primeira categoria, que é o cabo propagador de chama. O cabo, quando submetido a uma ação direta da chama, mesmo por um curto intervalo de tempo, ele entra em combustão e mantém, mesmo após a retirada da chama ativadora. Tais cabos, eles podem contribuir para o desenvolvimento e a propagação de incêndios. O polietileno, que a gente chama de PE, pode ser considerado material propagador de chamas. Então, essa é a primeira categoria. Segunda categoria, cabo não propagador de chama. A chama se auto-extingue após cessar a causa ativadora daquele incêndio. O comportamento desses cabos em relação ao fogo depende, em grande parte, da exposição à chama, da intensidade dessa chama e da quantidade de cabos agrupados, se você tiver. O PVC e o neoprene podem ser considerados materiais não propagantes de chamas. Os cabos de instrumentação, seguindo a norma NBR 10300, isolados em PVC, eles podem estar nessa categoria. E temos os cabos resistentes a chamas. Com esses cabos, a chama não se propaga, mesmo em caso de exposição prolongada, quando submetido a um rigoroso ensaio de queima vertical, né? Efetuado em feixe de cabos com concentração de material combustível. Então, eles seguem a norma NBR 247-3.
Os condutores isolados de cobre com polietilenefina não halogenada, como a gente pode dizer da Prisma, os cabos da linha Afumex 750 volts, né? Bem como os cabos unipolares ou multipolares com isolação de EPR e cobertura também em poliolefina não halogenada, né? E eles enquadram nessa categoria e são resistentes à chama. E a última categoria mais forte de cabos é o cabo resistente a fogo. O cabo tem a característica de permitir e manter um circuito em funcionamento em presença de incêndio. Ele está regido pela norma 10301, exposição direta a chamas com temperatura de 750 graus, e ele resiste durante 3 horas. Um certificador Tuvnor, que garante nosso padrão de qualidade. Veja como é o nosso processo de fabricação. O primeiro processo é a trefilação, onde reduz o diâmetro do fio de cobre, atendendo às respectivas normas definidas de fabricação. Após esse processo, são agrupados de fios trifilados para a formação de condutores de cobre, 99,9% de pureza. Em seguida, na etapa de extrusão, revestimentos, o condutor de acordo com a norma desejada, a qual define o composto a ser utilizado. Toda a linha de produtos acompanha uma gravação com a nossa identificação e passa por rigorosos testes em nosso laboratório. A Cobreflex verifica a qualidade de todos os seus cabos, realizando o autocontrole durante os processos e inspeção final, onde são realizados ensaios conforme a exigência da norma do cabo a ser ensaiado. Temos domínio tecnológico de altíssima qualidade e processo de produção que nos permite uma resposta rápida ao mercado com estoque amplo de fios e cabos elétricos.